Marinha TV veio hoje até ao Auditório José Vareda, no Sport Operário Marinhense, para falar um pouco com Guto Silveira. Ele que é uma cara conhecida, sobretudo dos espaços culturais do nosso concelho, não só do Operário, mas também da Casa da Cultura Teatro Stephens. Guto, muito obrigada por ter aceitado dar esta entrevista à Marinha TV. Eu que agradeço. Eu gostava de saber um bocadinho sobre o seu percurso. O Guto não é da Marinha Grande, não nasceu em Portugal. Pode-me dizer quem é o Guto Silveira? Nossa. Eu vim do Brasil, né? E já fazia grandes eventos lá, através da TV Globo. Quando eu me formei numa área que não era minha, descobri que não era bem aquilo. A ideia, eu estava dentro da cultura e não sabia bem. Pronto, a hora que eu me descobri isso, fazendo eventos, e segui esse percurso. Depois de vários anos trabalhando no Brasil, na TV Globo, fui convidado para vir para a SIC quando abriu. Vim para aqui como técnico, criei muitos laços, aproveitei todas as situações que eu queria a nível europeu e graças a Deus fui bem sucedido. Dentro dessa situação, com todos os problemas que todo mundo tem quando está fora do seu país. E mesmo dentro do país, às vezes é um bocadinho complicado. Mas consegui fazer um bom percurso nisso, com muita ajuda, com muitas pessoas conhecidas, com grandes amigos que eu fiz, tanto aqui em Portugal como na Europa. Um dos grandes amigos que eu tenho, que é o maestro Vitorino de Almeida, que eu trabalhei muito com a Júlia Pinheiro, o João Baião, a Bárbara Guimarães e outras pessoas. Pronto. Até que, quando eu resolvi descansar, foi quando eu vim para a Marinha Grande. Era isso que eu queria saber. Portanto, o Guto já está na Marinha Grande há cerca de 6, 7 anos. Sim. Portanto, saiu da agitação da capital, de um canal de televisão muito visto no país, portanto, a SIC esteve desde o início. O que é que motivou essa vinda para um meio comparativamente mais pequeno como a Marinha Grande? Eu nem digo mais pequeno, porque para mim todos os espaços são grandes. Somos nós que fazemos o tamanho do espaço, né? Eu posso estar dentro de um quarto e para mim ser um palacete enorme, né? Gigante. Você que faz teu espaço. E vim para aqui, quando eu vim para cá, vim a princípio para descansar, porque eu estava a trabalhar muito lá, a nível de publicidade e televisão, e tinha mesmo que parar um bocado. Só que quando eu cheguei aqui, eu comecei a escrever e depois comecei a entrar na linha onde eu sentia falta de algumas coisas que eu era contratado para fazer e achava que poderia ser de outra forma. E aproveitei uma situação que eu até arrisquei em colocar, que era uma coisa nova, eu tinha que fazer uma coisa nova, não só na publicidade, como eu já tinha feito televisão há muitos anos e não sei o quê, mas escrever aquilo que tinha na minha cabeça. Ou seja, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um livro para minha filha quando tinha 3 anos. Comecei com a historinha assim, e achei que aquilo ia ficar uma coisinha pequenita e de repente virou um grande livro. E a partir daí comecei a escrever. E vamos lá, e aqui na Marinha Grande, quando eu cheguei, fiz a minha primeira peça com O Amor do Tamanho do Mundo, que foi estreada aqui no Sport Operário, que foi um êxito. Depois fiz uma peça mais pequenita, na rua, que eu queria fazer esse teste na rua, o que ia acontecer, que inclusive com um grande amigo meu, que é um grande ator e humorista, e não só, que é o Leandro Costa, aonde eu mando um grande abraço para ele, que é um grande profissional, um grande criativo, e fizemos no meio da rua, numa coisinha pequenita, uma peça de 10 minutos, chamado Uma Sanita para Dois. Eu lembro-me, eu assisti a essa peça. E foi muito, muito legal, foi curtido aquilo, não sei o quê. A partir daí, segui fazendo coisas e senti que poderia. Cada peça que eu escrevo é um grande desafio, né? Porque quando tu faz uma coisa de raiz, você nunca sabe bem o que vai acontecer. Portanto, o que acontece? Eu escrevo, penso na peça inteira, depois fico para aí uns 3 dias sem dormir a pensar no que correria mal, como é que eu posso consertar. Portanto, é mais ou menos por aí.
Portanto, nós quando pensamos no Guto, costumamos pensar em desenho de luzes, alguém que está nos bastidores, mas o Guto é muito mais do que isso, inclusive criou mesmo uma companhia de teatro aqui na Marinha Grande. Sim, porque eu achei que estava na hora de se criar alguma coisa, né? Temos que dar um passinho de cada vez, né? Devagarinho, vamos mostrar no trabalho, as pessoas vão vendo aqui, algumas críticas, algumas pessoas que chegam junto, que acham aquilo incrível, e isso tudo nos dá força para tentar ir para frente. E depois criei essa companhia de teatro que tinha que dar um nome a esse grupo, a princípio era assim, e criei isso junto com a professora Ermelinda Silva, que é a esposa do Cesário, que é o diretor de agrupamento da Calazans Duarte, e comecei muito com os próprios alunos da própria escola. E eles me deram uma alegria incrível, me mostraram uma coisa que acho que muita gente não tinha visto isso. Eu vou descobrindo coisas, né? Como descobri grandes artistas, grandes profissionais, profissionais entre aspas, porque eles não vivem disso. Mas são grandes atores, grandes atrizes, e que eu peguei desde pequenininho, e muitos deles já se formaram, saíram do meu projeto, foram para a Inglaterra, se formaram em teatro, outros foram para Coimbra, outros para Caldas da Rainha, e estamos aí até hoje, e vai se renovando. E muitos desses que foram para fora, hoje em dia ainda voltam cá para fazer a peça ou para assistir, quando não tem tempo. Portanto, estamos a falar da oficina Teatro e Arte. Oficina de Teatro e Arte. Como é que surgiu então essa denominação? Surgiu justamente com a Ermelinda Silva, que tínhamos que dar um nome para o grupo, e começamos a oficina teatro, oficina teatro e arte, e depois criou-se essa nomenclatura, onde estamos até hoje, melhoramos. Hoje em dia já temos sites, já temos outras pessoas que dão mais cobertura para isso, porque a coisa cresceu tanto que eu fui obrigado a delegar, né? Ou seja, chega uma hora que sozinho nós nunca fazemos nada, né? Temos mesmo que pôr as pessoas conforme tem de ser em cada sítio. Nós estamos em plena quadra natalícia e o Guto Silveira preparou, juntamente com a equipa da Oficina Teatro e Arte, mais um espetáculo direcionado sobretudo às crianças, mas que naturalmente os adultos também gostam de ver. Estamos a falar da peça O Regresso do Natal, segunda parte, aliás, Lapónia, assim é que é, O Regresso do Natal, segunda parte. Guto, do que é que fala sem desvendar muito, mas do que é que fala em traços gerais esta peça? Fala justamente como todas as peças minhas eu procuro passar uma mensagem, fala justamente de algumas crianças, aliás, muitas crianças no mundo, que não recebem nada, não recebem uma prenda, não recebem, e fica ali, brinca com aquilo que tem, né? Inventar brinquedos e não sei o quê, porque a família não consegue dar uma condição, né? E o Pai Natal não chega a todos, não consegue chegar a todos, até tenta, mas não consegue. Então, o que acontece? Eu peguei nessa parte, nesse problema social que temos, né, e criei um personagem onde, ao invés desse personagem pedir ao Pai Natal uma prenda, né? Eu pedi, ela faz de vez de pedir a prenda, ela oferece a prenda, ou seja, eu não quero uma prenda, eu só quero ajudar. Portanto, é ela que escreve para o Pai Natal, de vez de pedir uma prenda, na realidade ela quer ir para lá para ajudar, para ver se mais crianças conseguem. Levando a tecnologia da Marinha Grande, porque eu tenho que pôr isso. A Marinha Grande... Eu queria saber também. Portanto, é um texto original do Guto, sim. A encenação também é do Guto, sim. O desenho de luzes, claro, é do Guto. Cenário. O cenário também é do Guto, mas além dessa mensagem, que deixa, naturalmente as crianças, algumas perceberão, outras não, consoante as idades, sim, mas pelo menos passa para os adultos, para refletirmos, não é? Um bocadinho... Estamos também numa altura em que se apela muito ao consumismo e temos que ver que naturalmente há muitas crianças no mundo todo que não têm os presentes como nós aqui e as nossas crianças terão. Mas o Guto tenta então levar também um pouquinho da Marinha Grande para
os seus trabalhos. Neste caso em concreto, que ajuda é que a personagem principal, que eu sei que se chama Luz, pode dar ao Pai Natal na Lapónia, envolvendo aqui a Marinha Grande e a tecnologia que nós temos por cá. Sem contar tudo, Guto, não conto tudo. Sim, a ideia, vou falar da primeira parte, Na primeira parte, a Luz sempre questionava, a menina Luz sempre questionava a avó, o porquê que nem todas as crianças conseguiam ter prendas e não sei o quê. E a avó, como todas as avós, né, tenta contornar para uma determinada criança, a dizer de uma forma assim carinhosa, de uma forma bem lúdica, que ela conseguisse perceber. Então dizia, não, algumas crianças não recebem porque o mundo é muito grande e o Pai Natal às vezes não consegue chegar lá, não consegue porque é muitas prendas, até para embrulhar, para uma série de coisas, não sei o quê. Então a menina Luz teve a ideia de, bom, então se não pode, eu vou levar a tecnologia daqui da Marinha Grande, que numa visita de escola às fábricas daqui da Marinha, descobriu que o importante, ou seja, para se fazer umas coisas muito industrial, muito rápido, que ela viu que aquilo acontecia, tinha que ter máquinas, então ela consegue pegar uma das máquinas, umas coisas que ela viu de uma ideia, e levar para lá e criar uma máquina de embrulhar prendas. E assim foi criada a primeira máquina de embrulhar prendas na Lapônia. Com tecnologia made in Marinha Grande. Made in Marinha Grande. E os duendes gostaram dessa ideia? Adoraram. Pois. Os dois ficaram todos contentes, porque eram muitas peças, eram menos trabalho e conseguia embrulhar muito mais prendas. É isso. Isso foi na primeira parte, Isso não na é? primeira parte. Que já estreou em... Estreou há 2 anos, antes da pandemia. Pois, antes da pandemia. Portanto, esta segunda parte era suposto ter chegado ao público no Natal de 2020, não é? Sim, sim, essa primeira parte conseguiu chegar lá. E depois tinha a sequência disso, mas tivemos que parar por causa da pandemia. Sem revelar muito, então, nesta sequência, que é este trabalho que vocês prepararam para apresentar agora neste Natal, ela vai desenvolver mais alguma máquina? Não, aí é que está, porque ela não sabe bem. O Pai Natal, dessa vez, não é ela que escreve para o Pai Natal, e sim o Pai Natal que escreve para ela, né? Aí é o contrário. É o contrário, porque devido à pandemia ficou tudo muito parado, né? A pandemia também afetou a Lapónia, muito, naturalmente. Mas muito, tanto é que todas as crianças não pensam nunca, não estão preocupados com a pandemia, né? A cabeça delas temos que escrever para o Pai Natal, independente, um dia ele vai mandar, mas pronto, e mandou. E o que aconteceu? Como a Lapónia também estava complicada, através da pandemia, por causa da pandemia, foi acumulando muitas cartas, né? E eles não tinham mão a medir para isso. Então, só tinha uma solução, que é pedir ajuda ao Pai Natal. Eu vou falar com o Pai Natal e ver como é que poderiam resolver essa situação. Onde o Pai Natal é que escreve uma carta para a menina Luz a pedir esse reforço, ou seja, que ela chegasse lá novamente e desse mais uma ideia para tentar solucionar esse problema. Então, eu ainda não vi a peça, convido toda a gente a ver e já vou explicar como. Isso vai ser ótimo. Mas podemos então concluir que uma menina da Marinha Grande, a Luz, não é? Sim. Vai salvar o Natal de certeza. Deste ano. De certeza, a menina Luz é o talismã. O talismã. Guto, e os cenários? Também foi o Guto que pensou, que desenhou, que criou. O que é que temos em palco neste trabalho? Que elementos? Muito trabalho. Muito trabalho e criatividade. Ou seja, como nós não temos ainda um espaço só para a companhia, eu faço tudo muito em casa. Então, lá em casa vira assim uma oficina, né? Se eu não tivesse a minha Maria, que está comigo a 1000%, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, né? Portanto, a minha sala fica cheia de coisas e o quintal fica cheio de coisas. E, graças a Deus, ela gosta e me ajuda, né, nas coisas. E começa a criar situações em relação ao Natal, né? Inventar, não sei muito. Às vezes eu nem sei bem o que eu vou fazer. Engraçado que
Às vezes começo a fazer o texto, para depois criar o cenário. E às vezes eu crio o cenário inteiro para depois fazer o texto. Porque às vezes me ajuda. A inspiração vai fluindo, não é? Exato, me ajuda. Então, a nível de cenário, eu acho que... Eu não sei se eu posso falar, mas tem muita coisa, assim, muita tecnologia. Dessa vez, por causa da pandemia, eu não pude estender muito a nível de texto, né? Para ter uma ideia. Normalmente eu tenho 2 atores para cada personagem. Se um tiver um problema, eu tenho outro para cobrir. Então eu tinha 12 atores, mas eu terminei só com 6. Ou seja, se eu tivesse mais um problema, seria eu um duende. Ainda bem que não aconteceu, não é? Porque é sempre necessário ter alguém a controlar a parte técnica, não é? Sim, preparar um espetáculo... Sim, mas eu já estava preparado... Mentalizado que se houvesse um problema qualquer, eu entraria em cena. O Guto, que tem tantos anos deste mundo do espetáculo, do teatro, dos eventos, ainda fica nervoso antes do início? Muito. Para mim é sempre a primeira vez. Não tenho ideia de como é que eu fico. Eu só consigo respirar quando termina. Mas corre sempre tudo bem? Sim, e graças a Deus. E se não correr, ninguém percebe, não é? A ideia é essa. Não. Já houve até situações de peças passadas de uma personagem não esquecer o texto e eu entrar em cena. E todo mundo achou que era mesmo assim. Que era isso. E entrei em cena e disse assim, agora segue assim, assim, assim. E pronto, virei as costas, saí novamente, todo mundo aplaudiu e ficou bem. Pronto, ficaram todos alinhados. São coisas que vêm na hora. Eu nem posso dizer assim, olha, estou pensando assim, vou fazer assim. Não dá. E eles acompanharam? É o que acontece. E o grupo acompanhou? Todos. Nós temos estado a viver nestes últimos praticamente 2 anos uma situação complexa e, portanto, vocês aqui no grupo também sentiram essas dificuldades criadas pela pandemia. Como é que tem sido este tempo para o Guto, que trabalha nesta área dos espetáculos, quando nós tivemos tantas restrições, tantas limitações? É assim, eu tive a sorte de conseguir fazer muitos trabalhos, não parei na pandemia, aliás, eu trabalhei até mais. Não por ser melhor que ninguém, é simplesmente aconteceu essa condição, né? De eu fazer. Uma vez que eu fiz muita televisão, muito teatro, não sei o quê, então se eu não estou dentro de uma situação, eu estou em outra. Ou seja, eu consigo compensar essa situação. Eu fiz muitos trabalhos para as televisões, para entrar no ar outra vez, inclusive para a Marinha TV, né? Que eu fiz muito nos Stephens, fizemos muito, foi isso que até me ajudou. Mas tenho e tive muitos amigos que ficaram mesmo muito mal. E procurei ajudar da melhor maneira possível, aquilo que eu tinha, nós dividimos, né? Porque os técnicos são muito unidos em relação a isso. Se um está mal, o outro vai lá ajudar. E foi o que eu tentei fazer da melhor maneira possível. Assim. Estamos prestes a entrar no novo ano, 2022 está à porta. Que perspectivas é que o Guto tem em termos profissionais? Que projetos é que estão na calha e que possam ser revelados nesta altura? Eu acho que os meus são todos, podem ser revelados todos. Mas pronto. Então o que eu tenho logo a seguir? Tenho o Dia da Floresta, que foi me desafiado para escrever para o dia 21 de março. E vou fazer uma coisa assim, vai ser incrível, a nível de cenário. É uma nova peça de teatro, que vai ser alusiva ao Dia da Floresta. Tenho a peça que já está na calha também, que se chama Herança, que é uma comédia, para ser feito à noite. Já está tudo preparado, já tem maquete, já tem tudo, está tudo já orientado. Tenho uma outra peça que também tem para entrar, que é de 10 minutos. Mas com essa peça de 10 minutos, foi uma das peças que eu ganhei um prêmio de 3º e 4º lugar nos Estados Unidos. E há uns 4, 5 anos atrás. E fiquei muito feliz e vou reviver essa peça, que eu acho que é legal, é importante. Se chama Minha Doce Sevilhana. É um bocadinho da história entre um português e uma sevilhana, e esse português está lá em Espanha.
Também é muito legal de fazer isso. E eu pretendo, ano que vem, a ideia de consolidar esses vários trabalhos que eu tenho, também é ajudar uns grandes amigos meus que me ajudaram muito no Brasil, principalmente na TV Globo, que era o topo do topo das pessoas, que foi o Peter Gasper na Luz, Maurício Tavares, um grande realizador, que está para vir para cá também, se Deus quiser, vamos trabalhar junto. A Ângela Corrêa, que é direção de produção também da TV Globo, muitos anos, e um grande diretor-geral de eventos, que chama Luiz Leger. Espero um dia, e o Márcio Torres, que é meu grande amigo, assim, que é repórter de imagem. Eu espero um dia a gente conseguir fazer pelo menos um trabalho aqui em Portugal e mostrar para eles o Portugal de outra maneira, né? Que antigamente não tínhamos muita informação de Portugal no Brasil. E agora existe mais informação, mas tem muita gente que ainda precisa conhecer a força que Portugal tem. Pode ser pequena, mas é grande em tudo. Isso eu te garanto. Estou aqui. Muito bem, Guto, é muito bem-vindo. Muito obrigada, Guto Silveira, por esta entrevista à Marinha TV. Já percebemos então que 2022 vai ser um ano em grande, há uma mão cheia de projetos para já e muitos naturalmente irão aparecer ao longo do ano. Sim, e gostaria também de agradecer à minha equipa, que sem ela eu nunca conseguiria fazer isso, que é uma grande pessoa que começou comigo desde cedo, que chama Wilson Francisco, a Beatriz Menino, e o Tomás Vicente, que não está agora com a gente porque está fazendo faculdade, entrou para a faculdade, mas está feliz da vida com todo o trabalho que a gente faz. Agradeço a todos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também muito ao operário, ao Espólio Operário Mariense, que um dia ainda vou escrever uma outra peça sobre um grande senhor chamado Zé Varela. Espero conseguir. Acho que vou. É um grande desafio. É um grande desafio. Eu adoro desafios. Pronto, e vamos lá. Vamos ficar à espera então desse trabalho e dos outros, mas até lá então mantenha-se atento à emissão da Marinha TV, porque neste dia 24 de dezembro, dia de Consoada, a Marinha TV vai mostrar em primeira mão esta peça do Guto, a Lapónia, o Regresso do Natal, segunda parte. Vai ser uma estreia online deste trabalho do Guto e da oficina Teatro e Arte. Por agora é tudo, mantenha-se então atento à nossa emissão, nós voltaremos a qualquer momento. Este ano, primeiro vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato, contar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21.